Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, qual a importância da educação no processo de desenvolvimento econômico? A questão da educação, ou de uma forma mais ampla, que além de educação acaba pegando outros elementos que afetam a produtividade do trabalho, como saúde, que é o capital humano, eles são muito enfatizados em modelos econômicos, porque além de afetar diretamente a produtividade do trabalho, os trabalhadores mais qualificados, com mais educação, mais saúde, mais treinamento, eles têm uma produtividade mais elevada na atividade que eles realizam. Consequentemente, o salário é maior. Tem vários estudos que mostram que cada ano adicional de escolaridade traz um retorno em termos salariais. No Brasil, hoje, em torno de 8%, 9% por ano adicional de estudo. E, além disso, é um fator fundamental na geração de novos conhecimentos e na absorção de conhecimentos que são descobertos tanto fora do Brasil quanto dentro do próprio país. Então, por esses motivos, o capital humano ele é considerado como um dos elementos chaves no processo de desenvolvimento econômico de qualquer país. Alguns exemplos, se você pegar Japão e Coreia, que muito se enfatizou a questão das exportações desses países no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. No final das contas, eles investiram muito em educação, mesmo antes do crescimento acelerado desses países. E eles passaram do patamar de países em desenvolvimento para países desenvolvidos em 40 anos, em 60 anos. Então foram casos assim, de sucesso que evidencia a importância desse investimento. Como fica o Brasil nesse cenário? Em relação ao Brasil, a gente foi muito atrasado nesse investimento. Quando a gente compara com os Estados Unidos, Canadá, eles começaram a investir em educação, na massificação da educação, do acesso ao ensino fundamental, pelo menos um século antes do Brasil. E o Brasil fica atrás mesmo, em termos temporais, de países da América do Sul, como a Argentina. Argentina, Uruguai. A gente começou a investir posteriormente, como política de desenvolvimento. A prioridade foi investir em capital físico, em máquinas, equipamentos, em fábricas. Essa era a ideia do investimento via substituição de importação. Já existia o mercado, então o governo protegia, incentivava o nascimento dessas indústrias e aí eles nasciam, mas basicamente investindo em capital físico e não em capital humano. Então essa foi a nossa escolha desde a década de 30 do século passado, mas sobretudo no regime militar, onde se acelerou esse processo de substituição, de industrialização via substituição de importação. Esse era o nome que era dado a essa estratégia de desenvolvimento. Então a gente deixou muito para trás essa questão do investimento em capital humano e a gente começou a prestar um pouco mais de atenção somente nos anos 90. A gente fala que a qualidade da educação no Brasil era melhor antes, no ensino fundamental, médio, mas na verdade é que o acesso era muito restrito. Então quem tinha acesso eram pessoas de classes mais favorecidas. Eles já entravam mais preparados, hoje se sabe, a ciência mostra que o ambiente familiar acaba sendo fundamental como um complemento desse investimento em capital humano, do aprendizado das crianças. Então o que você tinha no passado era isso, era o acesso das pessoas que tinham mais condições, que tinham famílias mais estruturadas e onde os pais tendiam a acompanhar mais os filhos. E depois que massificou, foi uma política que foi adotada principalmente a partir da nova Constituição, a de 88, e aí teve esse processo de massificação do acesso ao ensino fundamental no Brasil, mas piorou muito a qualidade pela questão das pessoas que não tinham acesso antes, que vêm de famílias mais pobres, geralmente também famílias que são mais desestruturadas, que têm mais dificuldade de auxiliar os seus filhos no aprendizado. Então o que a gente percebe é que falta muito hoje o investimento na qualidade. Como melhorar a qualidade? Eu acho que essa é a grande questão hoje no Brasil, e seguir exemplos não só de outros países, mas do próprio Brasil, Alguns lugares têm dado certo algumas políticas voltadas para a melhora em educação. Então, só para citar um exemplo que deu certo, mas isso foi lá em Portugal, foi o foco em matemática e língua portuguesa, que é o fundamental, é a base para os alunos aprenderem outras coisas, sem aumentar os gastos com a educação dos alunos, só alocando esses recursos que eles já estavam sendo utilizados para melhorar essa parte de português e matemática, e é um país que vem mostrando um grande avanço na questão da qualidade do ensino.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.